Controle administrativo não, nem controle judicial, né? Princípio de hierarquia também não. Trata-se de legalidade. Letra C, da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, essa relação é da questão do interesse comum, né? Que é a questão do contrato social, que é a relação da letra C. A 6, gabarito letra C, 5, né? A 6, de acordo com o princípio da especialidade, né? Corresponde a isso. O que é essa relação especialidade, né? Fala principalmente sobre o que? A relação da especialidade. Sobre relações estatais, né? Então, por isso que esse cai menos em prova, vou dar só o gabarito para vocês, é a letra C de coração. As entidades estatais não podem abandonar, alterar, modificar os objetivos para os quais foram constituídas, né? Cai menos em prova porque isso aí vai mais para a relação federal, né? Não para município, até porque você não tem muitas empresas públicas em São Gonçalo, por isso ela é menos provável cair. Então vamos passar para 7. Fala comigo. Sim, estou te ouvindo. Sim. Sim. Exato. Sim. Então, só... Sim. Entendeu? Só explicar essa parte para vocês, que a minha colega está perguntando, para o pessoal não ficar boiando aí. O que é isso? Espera aí. Bom, o que a minha colega está dizendo, perguntando aí? Ela está perguntando sobre a relação de improbidade administrativa. Tá? O que é isso? Deixa eu olhar aqui para vocês aqui, para explicar, para a galera não boiar na pergunta. Bom, o que vem a ser improbidade administrativa? Tá? Todo servidor público ele tem que ter uma conduta proba. O que é uma conduta proba? Uma conduta de acordo com o princípio do LIMP, legalidade pessoal, moralidade, publicidade eficiente. Caso você fira esse princípio da legalidade, agir contra a lei, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da... Caso você fira um desses princípios, você comete um ato de improbidade administrativa. E o ato de improbidade administrativa, tá, gente? Ele é processado judicialmente e administrativamente, tá? Então, são 3 varas que funcionam, que vão... Você vai lá responder criminalmente, na vara criminal, responder civilmente, por dano ao erário público, ou seja, a fazenda pública, que você gerou lá, requer, muitas vezes, alguma indenização, ok? Então, existe lá a vara civil para isso. E temos também o quê? A questão administrativa. Então, a relação administrativa é da própria instituição pública, no caso, o município. Ok? Administrativamente. Que seria o quê? Seria justamente as penalidades administrativas. Suspensão, multa, advertência, até mesmo a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Quer dizer, então são situações que você tem que é no caso administrativo, que é dentro ali do estatuto, inclusive. Beleza? E claro, né? O que é um ato de improbidade administrativa? Improbidade administrativa, como eu falei, é o que fere o LIMP, né? Que seria basicamente o quê? São 3 principais, né? É o enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? Enriquecimento ilícito é você ter bens
que são incompatíveis com o seu rendimento e sem justificativa para tê-los. Por quê? Porque quando você assume a sua função pública, você assina lá o seu termo de posse e entra em exercício, você é obrigado, inclusive está no estatuto, e tem questões de prova que falam sobre isso, a prestar uma coisa chamada fiel declaração de bens. O que é uma fiel declaração de bens? É você pegar um papel, lá que tem lá, um modelo, né? Eu sou da época que era um papel de próprio punho mesmo. Você fazia com o próprio punho, mas agora já tem modelo já, que você preenche lá. Tipo assim, o que você tem? Ah, eu tenho uma casa, eu tenho, sei lá, um carro, um iate. O que você tem? Você preenche lá. E ali você estipula um valor. Ah, aquilo ali tem um valor de mercado de quanto? Tanto. Beleza. E aquilo fica arquivado lá na instituição pública a qual você faz parte, no caso, Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Ok? Bom, matemática simples, né? Você vai ter o seu salário, você tem o seu rendimento, correto? Você tem a sua declaração de bens, do imposto de renda. Então, por exemplo, se você não tem ganhos extra à prefeitura e na prefeitura que permita você ter uma Ferrari e você não tinha uma Ferrari antes de entrar na prefeitura, porra, você não vai ter uma Ferrari trabalhando na prefeitura de São Gonçalo, porque você não vai ter bens compatíveis com isso. Tá entendendo? Ah, Anderson, pô, essa questão aí do filho do Bolsonaro, o que hoje o Ministério Público também procura ver e questiona é em cima disso, né? Agora, eu também não estou totalmente a parte disso, o negócio da mansão que ele comprou, da casa lá que ele comprou, mas o fato é simples, da mesma forma, quando ele assumiu o cargo público, ele declarou lá os bens dele, né? Ele tem o rendimento dele extra cargo público, né? No caso ele alega lá, tem a loja lá de chocolate dele, não sei quanto chocolate ele vende, né? Mas tem lá, se ele conseguir comprovar, né, a compatibilidade daquele bem, ok. Não consegue, então é a relação do enriquecimento ilícito. Aí você tem o quê? A outra forma. O que é a outra forma do enriquecimento ilícito? É a outra forma de probidade. Dano ao patrimônio público. O que é o dano ao patrimônio público? Dano ao patrimônio público é você gerar um dano ou a uma situação material ou até mesmo imaterial da instituição. Então você há de concordar comigo o seguinte: quando teve aquele caso, que expliquei para vocês, do bombeiro, que colocou a sua farda de bombeiro, né, e foi vender ovo em Belfor Roxo, como uma situação de protesto, você há de concordar comigo que ele gerou um dano à instituição. No caso dele, inclusive, até por ser militar. Aí já cai questão lá do Estatuto Militar, que eu também não domino. Entendeu? Porque eu nunca dei aula disso. Mas também tem essa situação. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Tá? É um dano ao patrimônio público. Você gera um dano. Então, outro exemplo. Pô, isso aí você viu aí na televisão também, não é possível. Né? Formatura da polícia militar, né? Dos alunos da polícia militar. Pô, no último dia. Pô, hoje também tudo é internet, né, gente? Eu não condeno o jovem, porque eu seria um hipócrita. Porque o que eu já fiz de besteira na juventude, eu seria hipócrita. Só que, assim, na minha época, a rede social, assim, o flagrante, né, as câmeras, não eram tantas. Até porque, senão, se bobear, não estaria hoje eu aqui falando com você sobre tudo isso. Mas, pô, hoje, normalmente o cara faz uma coisa, já tem sempre alguém fumando, e aquele cara já vai colocar na internet, e, pô, meu irmão, já era. Publicou, babau. Pô, o cara pegou a cueca, enfiou assim na bunda, né? Puxou igual como se fosse uma calcinha, aí dentro lá do batalhão, ficou lá rebolando funk. Passou na televisão isso. Ah, Anderson, pô, ele tava no momento de folga dele, tava no momento de lazer dele, não importa. Lembra que eu expliquei pra vocês
Você é servidor público 24 horas por dia, 365 dias por ano. E ele sentiu na pele aquilo. Por quê? Porque foi demitido, foi desligado da PM, né, em razão disso. Uma conduta imoral, porque gerou um dano à instituição. O vídeo correu o mundo. Quer dizer, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que já é difamada, e em grande parte, né, não vou ser hipócrita também, tem sua razão para isso, porque Anderson, pô, sim, tem, em grande parte tem sua razão para isso também, né? Assim, a nossa polícia não é a polícia da Noruega, não é uma polícia cidadã, beleza? É uma polícia truculenta, uma polícia corruptível, sim, né? Enfim, mas a gente não pode generalizar. Tem agentes públicos bons, tem agentes públicos ruins de todas as instituições públicas, inclusive da polícia, né? Mas, evidentemente, enfim, é a situação. Mas ridicularizou. Uhum. Fala comigo. Uhum. Sim. 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 É. Enfim, claro, evidentemente. Então, assim, a gente, como o Nelson Rodrigues disse, né, a frase dele, toda unanimidade é burra. O que significa isso? Que a gente não pode generalizar, falar que todos são bons, mas também todos são ruins, né? Enfim, isso para todos os órgãos da vida, vamos dizer assim, vai além do setor público, né? Vai pro setor privado também, né? Você tem empresas privadas que têm bons profissionais e maus profissionais, tem bons pedreiros e maus pedreiros, enfim, bons pastores e maus pastores, bons padres e péssimos padres, bons religiosos de matriz africana, né? Pai, mãe de santo, né? E péssimos aí também, enfim. Tem pessoas boas e ruins para tudo, tá? Enfim. E claro, mas você tem de concordar comigo que isso desmoraliza, como você falou, escreveu aí no chat, a instituição. Isso gera um prejuízo. Ou seja, gera um dano ao patrimônio público. É um dano imaterial, mas é um dano. Tá, gente? Porque muita gente, quando a gente imagina dano a patrimônio público, a gente imagina o quê? Dano material. O cara quebrou alguma coisa. Sim, tá certo. Mas não é só o dano material, é o dano à imagem da instituição. Né? Teve o caso aí, por exemplo, também, já que a nossa área é magistério, né? E tem bons professores, péssimos professores, enfim, né? Bons profissionais, profissionais antiéticos, né? Então não pense você que também, né, a nossa classe ela tá salva não, que não tá, ok? Enfim, enfim, você é hipócrita também, né? Enfim, de falar que Anderson, pô, você começou a dar aula com 19, 18 anos, você nunca namorou aluna? Claro, a maior parte das minhas alunas eram mais velhas que eu, eram maiores de idade,
né? Dava aula no estado, com 19 anos. Então, pô, enfim, né? Primeira vez que eu fui dar aula, eu fui barrado na porta da escola porque tava sem uniforme. Aí tu imagina, o cara me confundiu como aluno. Então, mas assim, caso da professora, namorando uma aluna menor no colégio, no caso do município do Rio de Janeiro, né? Independente da sexualidade dela, né? No caso, vou falar da sexualidade dela para ver se de repente você vai lembrar do fato, né? Era um relacionamento homoafetivo. Ela se apaixonou pela menina, ou ficou com a menina, ou qualquer coisa do tipo. Quer dizer, é uma conduta que também fere aquela instituição, pô. Fere, até porque a menina é menor, pô. Entendeu? Enfim, situação que você tem. Vários casos. Pois bem, outras características, né? É o prejuízo erário. O que é o prejuízo erário? Prejuízo erário é você gerar um prejuízo à instituição sem ganho próprio, sem ganho direto. Quer ver? É uma relação tipo assim, vou fazer um favor para um amigo. Como assim vou fazer um favor para um amigo? Você trabalha no setor de máquinas pesadas da prefeitura. Aí o teu amigo tem um sítio. Aí ele fala assim, pô, cara, tem como tu me emprestar um trator? Eu boto combustível, não tem problema não. Não quero combustível da prefeitura não. Mas eu vou você tem como me emprestar? Pô, quer dizer, o trator não é para aquela finalidade privada, mas aí você emprestou. Ah, mas o cara botou o combustível. Quer dizer, você não teve lucro nenhum. Se você tem lucro, é enriquecimento ilícito. Você não teve lucro nenhum, mas você utilizou o aparelho público para outras finalidades. Gerou um prejuízo erário. Então, tá lá o teu computador da escola, né? Que você tá, enfim, utilizando para uma outra situação sem ter ganho próprio, sem ter ganho direto com aquilo. Porque se você tem ganho, é enriquecimento ilícito. É um prejuízo erário. Então são situações que você tem em relação a a pergunta que a Silma fez para mim, tá? Para que a galera entenda, né? Por isso que eu respondi daquela forma que foi, tá bom? Pois bem, vamos voltar para as questões. Vamos voltar para questões. Isso, tirar xerox aí pra galera aí. Ah, eu trabalho em pré-comunitário, não ganho nada. Beleza, é prejuízo horário. Entendeu? Enfim. Tem gente que tá falando assim, pô, já gerei muito dano à instituição pública, né? Pois bem. Questão 7. É dever da administração de justificar seus atos, apontando-lhes os fatos e fundamentos jurídicos do ato decorrente especificamente no caso ali, né, dever da administração pública, no caso, não é justificar seus atos, né? A justificativa dos atos é a relação de motivação, que é o quê? O motivo pelo qual foi gerado aquilo ali. Entendeu? Por isso que a resposta é a letra B. Ok? Tá? Questão 8. Em direito administrativo, vigora o princípio da publicidade. Publicidade que é a transparência. Assinale a situação abaixo que permite o sigilo dos atos administrativos. Então, por exemplo, tem uma situação ali que exige sigilo, não é? Então, é justamente quando for o quê? Imprescindível, né? A segurança, a sociedade, a relação do Estado, do município. Então, seria, por exemplo, a letra C, de casa. Exemplo. Eu vou fazer uma blitz. Uma operação. Eu não posso, divulgar. E o princípio da transparência? Não, nesse caso não. Nesse caso é imprescindível o sigilo. Entendeu? Então,
É por isso que seria a letra C de coração. Ok? Com relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que correto? O princípio da legalidade comporta exceção no caso do ato discricionário. Desvio da finalidade implica em ofensa ao princípio da publicidade. Não, publicidade é transparência, né? Finalidade. Inobservância do princípio da proporcionalidade cai também ofensa. Os princípios administrativos aplicam-se apenas à esfera estadual? Não. Aplica a todas as esferas. Gente, a questão 9, ela está anulada. O gabarito está incorreto. Você, por favor, altera aí a uma outra questão que ela está anulada. Não tem resposta. Questão 10. São princípios constitucionais controladores da atuação da administração pública. Né? Questão 10. Nenhuma das opções, porque legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E não tem todas essas opções aí, por isso que é a letra D. Nenhuma opção é correta, porque seria correta se tivesse o limpe, né? Por isso que está incorreta, ok? Questão 11. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres da boa administração, sob pena de ofensa ao princípio do quê? Contrariar a moral. Contrariar a moral, obviamente, corresponde à letra A, moralidade. 12. A ideia da administração tem que tratar todos os administradores sem discriminação, benefícios, em detrimento. Pô, caramba, o que é isso? Isso aí é a relação do quê? Da impessoalidade, né? Questão 12, letra A, que é o quê? Você não favorecer um em relação ao outro. Tratar todos de forma igual. Por isso que a 12 corresponde à letra A de amor. 13. Pelo princípio do devido processo legal, a resposta letra B. O que significa isso, gente? Todo ato administrativo é sujeito que ao contraditório e à ampla defesa aos administrados. Ou seja, então você foi acusado de algo. Você pode contradizer esse algo, olha, eu não fiz isso. É o contraditório que ele chama. E de defender por meio jurídico. Então, por exemplo, você tomou uma penalidade administrativa. Né? Você tem o direito ao quê? A discordar, que é o contraditório, e, claro, a sua ampla defesa. Beleza? Tranquilo? A relação que você tem com esse ponto. Tá? Então, a 13 corresponde a isso. Essa 14, eu vou dar o gabarito para vocês, tá? Mas ela já fala mais sobre a questão federal, né? Porque ela veio da Lei 8.112, adaptada, né? Então, já fala mais da questão federal. Então, essa questão 14, ela vai corresponder à letra B, né? 14, letra B de bola, 5, né? Estão corretas apenas as 5, né? Questão 15 fala sobre licenças e afastamento, né? Em caso de afastamento do serviço, o servidor tem direito, sem qualquer prejuízo, ele poderá se afastar do serviço, entre outras razões,
para se alistar-se como eleitor. Nesse caso, por quantos dias o servidor poderá afastar-se do serviço? Está lá no estatuto. Letra B, são 2 dias. Decoreba, também não tem muito o que falar. Então ele coloca aí Joana como servidora pública, né? Nesse caso ele colocou federal. Foi demitida do cargo após processo administrativo disciplinar. Constatou seu envolvimento em ilícito administrativo. Ela fez uma besteira, né? Ou foi acusada de uma besteira, e está lá. Em decorrência do mesmo ilícito, Joana também foi processada criminalmente e foi absolvida. Nesse caso, a absolvição na instância criminal repercute sobre a penalidade disciplinar da demissão, já que havia sido aplicada, ou seja, ela foi absolvida criminalmente, mas foi condenada, no caso, na situação lá, administrativamente falando, beleza? Então, ó, claro, a resposta seria o quê? Letra D. Sim, desde que a absolvição criminal tenha negado a existência do fato ou da sua autoria. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que significa isso? As varas, elas tramitam de forma independente. Ou seja, você é processado nas 3 varas e o processo corre de forma independente uma da outra. Correto? Agora, se uma vara constatar, no caso criminal, né, constatar, né, sobre aquele aspecto ali que a pessoa é inocente, aí sim pode ser utilizado ali no resultado para a questão administrativa. Entendeu? A tramitação do processo que é independente. Ok? Questão 17. A questão 17, tá? Questão 17, ele coloca lá os itens para a gente julgar. O servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Tá certo. Como eu falei para vocês, você responde nas 3 varas que transitam de forma independente em relação ao ilícito que você cometeu. Entendeu? Os atos de improbidade administrativa importarão cassação de direitos políticos, perda de função pública. Essa questão é a questão 17, né? Isso. Perda de função pública, enfim. Indisponibilidade dos bens, ressarcimento horário. Bom, isso vai depender em relação à condenação, em relação ao ato, né, que foi praticado. Beleza? Então tá errado o item 2 em razão disso. Ele está generalizando. 3. Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que importe prejuízo ao patrimônio do Estado ou a terceiros. O item 3 está correto. Sem dúvida. O gabarito está apontando isso? Tá. 3 está correto. 1 e 3. 4. A ação... deixa eu traduzir para a galera. Anderson, o que está falando no item 3? Responsabilidade civil, ou seja, a sua responsabilidade decorre de ato omissivo ou comissivo. Ou seja, de forma tanto ativa, você praticando ou deixando de praticar o ato. Doloso ou culposo, ou seja, sem a intenção ou com a intenção, beleza? De praticar o ato.
gerando prejuízo tanto à instituição pública, no caso, instituição do Estado, ou município, quanto a terceiros, ou seja, a uma pessoa ou uma instituição privada. Sim, tá certo. 4. A ação disciplinar prescreve em 5 anos, seja qual for a natureza, não. Tem vários prazos de prescrição, né? Depende da situação. Por exemplo, a pena de demissão normalmente são 10 anos, então você estaria errado, então tá certo só a 1 e 3, letra C. Deixa eu ver se o gabarito aponta lá, letra C. 17. Letra C de casa, tá certo. Beleza? 1 e 3. Questão 18. A respeito dos direitos, deveres e responsabilidades do servidor público. Beleza? Do servidor público. Então, vamos lá. O servidor público responde civil, né, penal, administrativamente, pelo exercício regular das suas atribuições. Até aí está correto. Inclusive está igual a que a gente fez anteriormente. E um detalhe, essa questão caiu na prova anterior de São Gonçalo, parecida com essa. Desde que sua conduta tenha resultado prejuízo ao erário ou terceiro. Não. Independente de gerar prejuízo ao erário ou a terceiros. Gerando ou não gerando. Ou seja, só se tiver prejuízo que você responde? Claro que não, gente. Então está errado o item 1. O item 2. Sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Ah lá, tramitam independente. Mas a responsabilidade administrativa do servidor será afastada em casos de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Acabamos de resolver uma parecida com essa, tá certo, item 2. 3. No exercício do poder disciplinar, a sanção aplicada a ocupantes exclusivamente de cargo de comissão é a destituição? Não. Não. Não é só a destituição da comissão. O cara que está em cargo de comissão, ele pode ser suspenso, ele pode ser advertido. Não é só destituído. Cometeu um erro, vai ser destituído? Não necessariamente. Ok? Item 4. Peraí, minto. Deixa eu ver aqui. Peraí, o item 3 tem uma pegadinha aqui. No exercício do poder disciplinar, a sanção aplicável... Ah, não, peraí.